Introdução aos processos de fabricação mecânica, né? Aula introdutória do nosso curso. Terceira aula introdutória, né? Vamos finalizar a parte introdutória hoje. O cronograma está lá no grupo, né, das aulas até o final, né, do nosso curso. Já está tudo feito. Então, para a gente iniciar, né, nós vamos falar aqui, né, entender, né, como é que funciona essa fabricação, o que é fabricação, tá certo? Então aqui eu coloquei um texto, né, que para a fabricação de produtos metálicos, né, interessante, pessoal, nós vamos trabalhar na nossa disciplina apenas com materiais metálicos, tá bom? Então os nossos processos aqui são processos voltados para materiais metálicos. Então quando nós vamos fabricar um produto que ele é feito, né, de material metálico, nós usamos processos, né, que são os processos de fabricação, a nossa disciplina. Então esses processos eles vão visar, né, dar a forma, né? Então nesse conceito de forma envolve a geometria, as dimensões e o acabamento superficial, tá certo? Então eu quero uma geometria cilíndrica, mas eu posso ter várias geometrias cilíndricas com dimensões diferentes. Eu posso ter uma esfera, é a mesma geometria, mas ela pode ter diâmetros diferentes. E também o acabamento superficial, né? Então, ao dar a forma, ou seja, geometria, dimensão, acabamento superficial ao metal puro ou liga metálica, né? Com as especificações estabelecidas para o produto e também conferir a este, né, o produto, o conjunto de propriedades. Resistência mecânica, dureza, ao desgaste, né? Resistência a desgaste, resistência à corrosão, isso aí são propriedades que a gente vai ter interesse, né, que esse meu produto tenha, tá certo? Exigido para o seu bom desempenho. Então, vou traduzir aqui esse conceito aí para vocês. Então, eu tenho um projeto, né, de um produto metálico e eu quero fabricar esse produto. Eu vou utilizar os processos de fabricação. Esses processos de fabricação, eles vão conferir a esse produto, a esse material metálico, a forma e as propriedades, tá certo? Então, em termos de forma, nós podemos ter a geometria do material, as dimensões, o acabamento superficial. E em termos de propriedades, nós podemos ter as propriedades mecânicas, elétricas, químicas, físicas, propriedades de superfície, propriedades de produção. Então, nesse escopo, né, essa figurinha aqui, ó, ela mostra para nós o ciclo de um produto. Então, para eu fabricar um produto, eu vou precisar de um projeto, né? Esse produto ele vai ser projetado, né? Vai ter toda uma análise de mercado, ver se esse produto ele vai ter uma aceitação, né? Não é um projetista não acorda, né? Opa, hoje eu vou... Não, existe todo um conceito anterior, tá certo? Ele vai especificar esse produto através de desenhos, né? São os desenhos técnicos, tá certo? E nós vamos estar aqui, ó. Aqui somos nós, ó. Nós somos os engenheiros de fabricação. Tá aqui nós, ó. Estamos aqui. Então, nós vamos tomar esse projeto, esse desenho, e nós vamos fabricar, tá certo? Aqui é o nosso papel. Então, nessa fabricação aqui, que é essa etapa aqui do nosso ciclo do produto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar a forma ao produto, né? Que veio lá do desenho técnico, e também as propriedades que foram especificadas, né? Estão nas especificações aqui do projeto e do desenho, tá certo? Então, como é que nós fazemos isso? Através dos processos de fabricação. Fundição, conformação, soldagem, usinagem, metalurgia do pó. São processos que nós vamos dar a forma e nós vamos dar propriedades, tá certo? Posteriormente, né, o produto fabricado, né? Tá aqui o produto, ele vai ser inspecionado, né? Aqui nós temos uma máquina que mide por coordenadas, né? Que ela serve para fazer inspeção de produtos. E por fim, se ele for passar no controle de qualidade, o produto ele vai ser lançado no mercado, né? Para o cliente, tá certo? Então aqui nós temos o ciclo de um produto e nós estamos aí inseridos, né? Então os processos de fabricação, eles vão ter uma importância central na fabricação destes produtos. Então, em termos de produtos, né, para a gente ampliar, né, aqui nosso leque, né, nossa mente, nós podemos ter produtos, né, nós podemos ter produtos metálicos que são fabricados com geometrias bem simples, como um fio, né, um condutor elétrico, né. A geometria é uma geometria muito simples, é um fio, é um arame, ok? Mas nós podemos ter também geometrias complexas.
como o bloco, né, de um motor de um automóvel, né? O bloco, que é essa peça aqui, né, ela é a base de um motor a combustão interna. Ele ele tem uma geometria bem mais complexa, né, do que uma geometria simples aqui de um fio condutor. Então, perceberam aí que eu falei de geometria, né? Então, a forma lá envolve a geometria, né? Só que a forma também, lá nós vimos que envolve as dimensões. Então, eu posso ter produtos que têm as dimensões muito pequenas. Então, em termos de dimensão, eu posso ter o filamento, né? Nós vamos estudar como é que fabrica esse filamento aqui, ó. O filamento de uma lâmpada incandescente. Ele tem alguns micrômetros de espessura. Então, é um produto bem pequeno. Mas nós podemos também trabalhar com produtos bem maiores, né? Como rotores de uma hidrelétrica, né? Que ele tem vários metros de diâmetro, né? Então, são peças que são com uma dimensão muito grande. Nós podemos ter também, em termos de acabamento superficial e pressão dimensional, nós podemos ter aqui, ó, a ponta de uma caneta esferográfica, né? Essa esfera que fica na ponta, ela tem que ter uma pressão dimensional bastante rigorosa, ok? É necessário que nós vamos estudar mais na frente, lá no final, sobre tolerâncias dimensionais. Então, eu preciso ter, é interessante que a pressão dimensional seja bem rigorosa. Porém, existem outras situações que, como uma enxada, que eu não tenho interesse, né? Se essa enxada aqui ela tiver 1 milímetro a mais, 10 milímetros a mais, não vai fazer tanta diferença. Mas na ponta da caneta esferográfica vai fazer bastante diferença, né? Então, a pressão dimensional ela também pode variar, tá certo? Então, eu tenho peças que tem uma dimensão uma dimensão que tem que ter uma pressão bastante rigorosa, ou outros que eu não importo muito, não faz muita diferença. E também eu posso ter a questão do acabamento superficial, né? Em termos de talheres, joias e outros produtos, é interessante que ela tenha um acabamento superficial bastante, né, fino. Ninguém vai querer comprar, né, um conjunto de talheres, né, que não tem um acabamento superficial bom, né? Porém, existem outros produtos que são também fabricados que eu não tenho interesse nenhum. Por exemplo, um martelo ou uma marreta forjada, eu não tenho interesse se o acabamento, se ele é brilhoso. Não é interessante para mim. Então, vocês notem aí, ó, que dependendo do produto, eu posso ter uma especificação que seja de interesse para mim, tá certo? Então, os produtos, eles podem também envolver só um tipo de material e poucos processos para a sua fabricação, como um clipe de papel, ou ele pode ter vários materiais, várias peças, e sendo fabricado por um conjunto de processos diferentes, como uma bicicleta, um carro ou um avião, tá certo? Então, nesses últimos, né, nós temos operações de processamento e operações de montagem. Então, em termos de um clipe de papel, ele vai ser um produto que ele vai ter apenas um material. E ele vai ser um produto de fabricação relativamente simples, né? Porém, se eu tiver um avião, eu já vou ter uma situação totalmente diferente, né? Eu vou ter vários materiais, várias peças, e essas peças vão ser fabricadas por diferentes processos, e no final eu vou fazer uma montagem dessas peças para fabricar o meu produto, tá certo? Então, nós podemos ter essas duas opções, né? Existe uma relação complexa, né? E nós vamos estudar essa relação complexa hoje ainda, que envolve, né, a seleção do material, a rota de processamento. Essa rota de processamento, ela significa qual é o caminho, qual é a cadeia, qual é a ordem de conjuntos de fabricação, de processo de fabricação que eu utilizo para fabricar o meu componente ou o meu produto, tá certo? Então, nós vamos usar esse termo, rota de processamento, ou seja, é uma rota de processo de fabricação que o meu componente passa para formar o meu produto, tá certo? Então, existe uma relação complexa e bastante importante, que envolve, né, a seleção do material, a rota de processamento, e essa relação, nós vamos ver ainda hoje, ela envolve, né, as especificações do produto, né, forma e propriedades, o material, né, que eu quero fabricar e os processos de fabricação. Então, em termos de materiais, nós vamos ter
metais, né, puros ou ligas metálicas, né? Vocês estudaram lá em Ciências Materiais. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então tá aqui, ó. Essa figura aqui, ela mostra para nós o conjunto de rotas de fabricação, rotas de processamento que nós podemos tomar, né, na fabricação de um produto, tá certo? Então vamos entender esse quadro aqui. Aqui em cima nós temos os minérios, né? Então o que são os minérios? Os minérios, eles são componentes, né, que estão na crosta terrestre, que eles vão ser utilizados para retirar os metais, né? Na natureza, né, poucos metais eles estão na forma pura, tá certo? Basicamente são apenas os metais nobres, né, que nós chamamos de metais nobres. O ouro, né? Alguns metais que eles são chamados de nobres, eles vão estar na forma pura. Porém, o que acontece? A maioria dos metais, eles estão na forma de minérios. Por exemplo, a bauxita, né, que ela é um minério que a gente retira o alumínio. A Alumar, ela trabalha com esse processo, né, de retirar o alumínio, né, da bauxita, né? Então, na crosta terrestre, nós temos esses metais na forma de minérios. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um processo de redução, né? Tá aqui, ó. É o que a Alumar faz, né? E a Vale também. A Vale trabalha com minério de ferro, né? A Alumar trabalha com minério de alumínio, ok? A alumina, né? Então, aqui na redução, nós temos esse processo de retirar, remover. A gente chama de redução, é um termo químico, né? Porque nós estamos reduzindo o óxido para o metal puro. Então, lá na Alumar, eles utilizam, né, esse processo para reduzir o alumínio. Então, eles vão ter aqui ligas, metais e ligas metálicas, né? Aqui, ó, ferro-carbono, alumínio, alumínio-silício, ok? Então, eu retirei o metal, né, do minério. Essa etapa aqui, pessoal, é a etapa da metalurgia. Nós não vamos estudar na nossa disciplina, tá certo? Então tá aqui o minério, né? E tá aqui a metalurgia, né, para ilustrar. Então nós não vamos estudar a metalurgia. Tá fora do escopo, né, da nossa disciplina, tá certo? Mas com esse metal que saiu ali da redução, nós podemos ter agora uma rota de fabricação. O que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar com esse metal no estado líquido, aqui, ou no estado sólido. No estado líquido, nós vamos ter os processos, né, de solidificação, que vocês estão vendo aqui, ó. Então, é o processo de lingodamento, tá certo? Então, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar, né, esse metal líquido para fazer processos que envolvem a solidificação desse metal. Nós vamos vazar esse metal em um molde e esse molde ele vai dar origem a uma peça. São os processos que nós vamos ver, né, a partir da quarta-feira agora, são os processos de fundição. Então aqui, tá certo? Então a fundição são processos onde o metal líquido ele é vazado, né, em uma cavidade de um molde e ele solidifica, tá certo? Então é fusão e solidificação o princípio que está aqui. Então tá aqui, essa figura aqui ela ilustra a fundição. Só que o que acontece? Eu posso também tomar esse metal, solidificar ele e utilizar um processo que nós vamos conhecer, né, chamado de processo de conformação. Tá aqui, ó, o quadrinho dele, né? Eu coloquei aqui para ilustrar, ó, o processo de laminação. Tá aqui. Então, o processo de laminação é um processo de conformação. Ele envolve a deformação plástica. Então, eu posso pegar esse material, esse metal líquido que veio lá da redução, ele faz solidificar na forma de um lingote. E eu vou utilizar agora esse lingote e eu vou fazer a deformação plástica. Eu vou usar uma prensa e eu vou agora golpear. Ou então eu vou utilizar um rolo laminador e agora eu vou deformar ele, deformação plástica, né? Deformação permanente. E agora eu vou moldar, eu vou conformar. A palavra conformação, né, significa moldar, né? Dar a forma. Conformar, né? Formar de forma, né? Conformar, dar a forma, moldar, né? Modelar. Então eu vou modelar, eu vou golpear, eu vou passar por um cilindro laminador e agora eu vou
deformar esse material, deformação plástica permanente, ok? Então são os processos de conformação. Então aqui nós temos os processos que nós chamamos de processos primários, né, de conformação, que são a laminação, o forjamento também, e ele vai gerar, né, produtos primários, né, barras, chapas, trilhos, perfilados, né. Então notem aí que nós estamos andando aqui, né, nós vimos aqui na fundição, né. Eu não falei para vocês, mas na fundição eu vou ter peças semi-acabadas, né, também. Mas na conformação eu vou ter aqui produtos primários, tá certo? Esses produtos primários que passaram pela laminação, que nós vamos estudar tudo isso, pessoal, tá bom? Não se espantem, não fiquem ansiosos, nós vamos estudar tudo isso de forma específica nos nossos tópicos, que vão começar a partir da quarta-feira. Então, esses processos de conformação primários vão gerar esses produtos primários, só que eu posso continuar trabalhando com eles, né? Então, eu tenho aqui, ó, os processos de conformação secundários, né? Diríamos assim. Então, eu coloquei aqui para ilustrar, né, um processo de forjamento. Então, eu vou agora utilizar aqui mais um processo de conformação, né, aqui o forjamento, né, para dar a forma final, para eu ter agora uma peça semi-acabada, tá certo? Uma porta de um carro, um martelo, um parafuso, um talher, tá certo? Então, o processo de forjamento, ele também é um processo de conformação. Ele é um processo que nós utilizamos golpes sucessivos, por isso que eu coloquei aí o homem com o martelo, né, copiando essa barra aí aquecida, tá certo? Então é um processo de forjamento. Então nós vamos ter essas peças semi-acabadas, ok? Agora vamos passar por outro lado. Nós tínhamos aqui a fusão, né, a fusão e solidificação, que é a fundição, tá aqui, né? Ela gera também produtos semi-acabados, né? Pistões e engrenagens, só que nós podemos ter também outra rota de processamento, que são processos que envolvem o estado sólido, tá certo? Então, esse metal que veio da redução, ele vai passar agora por um processo de moagem, né? E ele vai ser deformado, né? E ele vai gerar um pó. Então, o que eu faço, né? Eu gero esses pós metálicos. Então, esse metal que veio lá da redução, ele vai ser solidificado. Então, ele vai estar trabalhado no estado sólido, né? E ele vai ser transformado em um pó metálico. Nós vamos estudar como é que esses pós são gerados lá no tópico 5 da nossa disciplina, tá certo? Então, eu vou gerar esses pós. Aqui são pós metálicos. Pó de ferro, pó de cobre, pó de titânio, pó de tungstênio, tá certo? Então, esses pós, nós vamos agora seguir no que nós chamamos de metalurgia do pó, que é uma rota de processamento que utiliza pós metálicos. Por isso que o nome é metalurgia do pó, tá certo? Então, esses pós, eles vão ser misturados como se fosse uma receita de bolo. Eu vou colocar um ligante e eu vou agora deformar, eu vou colocar esses pós numa prensa e eu vou agora utilizar essa prensa para deformar e para dar ali uma geometria para esses pós. Essa prensa, ela tem... a gente vai ver isso na parte de metalurgia do pó. Ela vai ter um formato, né? Ela vai ter uma cavidade com o formato da minha peça e eu vou golpear e eu vou gerar ali um corpo, né? Que é um corpo que não tem a consolidação final. É como se fosse um giz. Como se fosse um giz, né? Então, eu vou ter aqui, né, esse processo de prensagem. Então, eu vou usar esses pós, vou prensar eles. Depois que esses pós forem prensados, eu vou ter uma peça com a geometria final, só que ela não vai ter a consolidação, ela vai ser uma peça que ela vai ser como se fosse um giz. Então, eu vou pegar essa peça que ela foi prensada, feita com os pós, foi prensada, eu vou levar para um forno, e esse forno, eu vou deixar essa peça ali que ela vai passar por um tratamento térmico chamado sinterização. Tá aqui, ó. Sinterização. Então, eu vou ter ali a difusão daquelas pós, né? E aqueles pós, eles vão começar a se unir. Eles vão dar a consolidação final. E a minha peça, após esse processo de térmico de sinterização, ela vai ter a geometria final e ela vai ter agora a consolidação final. Ela vai ter a rigidez final de uma peça, tá certo? Tá aqui, ó. Então eu vou ter as peças. Aqui são as peças que saíram ali do forno, né? Olha, o forno tá lá atrás e elas estão agora sinterizadas, né? Então aqui não são as peças finais. Então
E essa roda de processamento é o que nós chamamos de metalurgia do pó. Nós vamos estudar na unidade 5, tá certo? A metalurgia do pó, eu também gero peças semi-acabadas, é como vocês podem ver aqui, tá certo? Peças semi-acabadas. Então agora, com essas peças semi-acabadas, né, o que eu vou fazer? Eu posso continuar trabalhando com elas. Eu posso pegar essa peça semi-acabada e eu posso passar por um processo de usinagem, né, que está aqui, ó, representando aqui os processos de usinagem, essa foto aqui, ó. Então, o que são os processos de usinagem? São os processos aqui, ó, que envolvem deformação plástica localizada e ruptura, cisalhamento, processo de usinagem convencional. São processos que envolvem a remoção de material. Então, a minha peça ela já está semi-pronta. Então, eu fabriquei uma peça, ela está semi-pronta, agora precisa fazer um furo. Então, eu vou usar um processo de usinagem, que é um processo que nós vamos ver que é um processo subtrativo. É um processo que envolve remoção de material. Eu retiro o material da peça. Eu posso também passar essa minha peça semi-acabada por um processo de soldagem, né? Tá aqui, ó, representando o soldador. Cadê aqui o pincel? Tá aqui, ó. O soldador. Processo de soldagem. Eu posso utilizar. Eu fabriquei agora várias barras e agora eu quero soldar essas barras para fazer um portão. Então, eu vou usar um processo de soldagem, que é um processo de união, que envolve fusão e solidificação, deformação plástica também de fusão. Então, é um processo de união de peças, né? São os processos de soldagem, né? E eu posso usar também tratamentos térmicos, termoquímicos e tratamentos superficiais. Nós não vamos estudar os tratamentos térmicos, tratamentos termoquímicos e tratamentos superficiais da nossa disciplina, tá certo? Mas vocês vão ter, ou já tiveram, ou estão tendo agora, não sei, né? Mas vocês vão ter com certeza uma disciplina que fala sobre tratamentos térmicos, ou vocês já viram em seus materiais, não sei. Mas enfim, não faz parte da nossa disciplina, os tratamentos térmicos, tá certo? Mas eu posso também trabalhar essa peça semi-acabada e passar por um tratamento térmico para melhorar as propriedades mecânicas, tá certo? E depois, esses processos aqui, ó, eles são processos que eles podem acontecer ou não, né? Depende do meu produto, tá certo? Não é obrigatório eu usinar, não é obrigatório eu soldar, não é obrigatório eu passar por tratamento térmico, tá certo? Mas enfim, da mesma forma, as peças que vieram daqui, ó, que vieram da conformação, elas também podem passar por um processo de usinagem, de soldagem, tratamento térmico, tá certo? Então nós temos aqui, recapitulando aqui geral, vou apagar aqui porque ficou uma bagunça, nós temos uma rota de processamento no estado sólido, a metalurgia do pó, tá certo? A metalurgia do pó está aqui, que é um processo primário, e nós temos a fundição, tá aqui, outro processo primário. A fundição, eu vou ter também a conformação mecânica, né? Que ela trabalha também gerando produtos primários, e eu posso esses produtos que foram conformados, fundidos ou passados pela metalurgia do pó, eles podem passar pelos processos secundários, né, que vão ser usinagem, soldagem, tratamento térmico. E, posteriormente, esses processos, eu vou ter o meu produto final, né, que eu coloquei aqui para ilustrar um automóvel, mas pode ser um avião, pode ser um liquidificador, pode ser uma panela de pressão, pode ser uma bicicleta, pode ser um computador, qualquer componente, especificamente aqui para nós, né, um componente de material metálico, né, pode ser fabricado através desse processo, tá certo? Então, uma engrenagem, um parafuso, uma colher, uma tesoura, uma enxada, um martelo, tá certo? Um clipe de papel, tá certo? É o meu produto final. Então, aqui nós temos as várias rotas, né, de processamento. Então, nós temos lá no início, na crosta terrestre, né, o material, o minério, né, e aqui a tecnologia, né, pessoal? Isso aqui é tudo tecnologia, aqui no meio. Para que nós possamos ter hoje, né, os nossos produtos que nós temos aí na nossa disposição, né, os produtos finais. Tá certo, pessoal? Quem tem alguma dúvida aqui e queira perguntar? Tranquilo? Beleza.
Vamos continuar vendo isso, pessoal. Isso aqui é só um panorama geral. Nós estamos ensinando a disciplina tudo isso aí, ó, de forma mais aprofundada. Tá certo? Então, vamos falar um pouco sobre materiais. Os materiais, eles podem se classificar as ligas metálicas, né? Porque nós não trabalhamos em mecânica, em engenharia, com materiais puros. Nós trabalhamos com ligas, tá certo? Então, o aço era uma liga ferro e carbono, tá certo? Nós trabalhamos com ligas. Então, nós temos aqui as ligas metálicas, né? Elas podem ser divididas em duas classes, né? As ligas ferrosas e as ligas não ferrosas, tá certo? Então, vamos esquecer aqui as não ferrosas, deixa ela aqui de lado, vamos falar só das ferrosas. As ligas ferrosas, elas se subdividem em duas classes, os aços e os ferros fundidos. Os aços e os ferros fundidos são os materiais mais utilizados no meio da mecânica. Eles têm uma importância muito grande mesmo, tá certo? Então, os aços, vamos agora esquecer os ferros fundidos, vamos para o aço aqui, ó. Os aços são ligas de ferro e carbono, eles podem ser aço de baixa liga ou aço de alta liga, ou seja, ele vai ter poucos elementos de liga ou ele vai ter muitos elementos de liga, tá certo? Os aços de baixa liga, eles podem ser de baixo carbono, médio carbono ou alto carbono, tá certo? Os aços de baixo carbono, nós temos aço doce, né? A RBL, né? Alta resistência e baixa liga. Os aços de médio carbono, nós temos o comum médio carbono, tratado termicamente, né? Esse aço aqui ele já pode passar por um tratamento térmico, porque ele tem uma quantidade de carbono média, tá certo? E os aços de alto carbono, o comum, né? O aço ferramenta, que esse aqui é utilizado, né? Como ferramenta de corte de usinagem. E nós temos os aços alta liga, né? Além de carbono, ele vai ter outros elementos de liga. Então, um exemplo, né, clássico, né, é o aço inoxidável, né? Ele vai ter ali componentes, né? Cromo, molibdênio. Então, ele tem outros componentes além do carbono. Então, a gente chama ele de alta liga, tá certo? E também, né, nós temos também um aço de alta liga que a gente vai estudar lá em usinagem, que é o aço rápido, né? Que ele também é um aço ferramenta, né? Por isso que ele entra aqui também, né? É um aço ferramenta. Beleza? Então, os ferros fundidos, eles já são a segunda classe aqui de materiais metálicos ferrosos, né? O ferro fundido, a diferença dele é que eles vão ter grafite. O carbono no ferro fundido, ele vai estar na forma de grafite. E dependendo do formato da grafite, eu vou ter as várias classificações, como ferro fundido. Então, fofo aqui é o ferro fundido, tá certo? Ferro fundido cinzento. Vou ter o branco, o nodular, o maleável, o vermicular, né, que não está aqui, mas tem também o vermicular, tá certo? Então, dependendo do formato, das propriedades mecânicas desse ferro fundido, eu vou ter diferentes classes. Nós vamos ver no estudo de caso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ferro fundido, tá certo? Mas nós temos também as ligas não ferrosas, né? Então vamos agora esquecer as ferrosas, né? Vamos esquecer lá as ferrosas, vamos falar agora das não ferrosas. As não ferrosas, nós temos aí uma classe diversa, né? Nós temos as ligas leves, né? Os metais leves, que são alumínio, né? São materiais que eles têm uma baixa densidade relativa, o magnésio e o titânio, né? O pessoal faz rodas, né, de carro, né? De ligas leves, né? Liga de alumínio. Então são materiais que têm a baixa densidade. Nós temos as ligas de cobre, né? Muito importantes. Coloquei aqui duas, né? O bronze, né? E o latão, né? Muito conhecido o bronze, né? É uma liga de cobre, o latão também é uma liga de cobre. Nós temos as superligas, que são ligas, né? A gente chama de superligas porque elas vão preservar a sua resistência mecânica com a temperatura. Então a temperatura, nós vamos ver lá em conformação mecânica, e vocês viram também em ciências materiais, que quando eu aumento a temperatura, a resistência mecânica do material ela tende a diminuir. As superligas, elas conseguem preservar essa alta resistência mecânica por um período longo, mesmo a altas temperaturas. Por isso que elas são utilizadas em motores aeronáuticos, né? Eles são utilizados, né, nas partes ali na fabricação da turbina do avião. Porque elas vão preservar, né, as temperaturas são altíssimas e elas preservam resistência
altas temperaturas, tá certo? Então nós temos as superligas de níquel, cobalto, ferro e níquel. O titânio também, ele entra aqui, as ligas de titânio, ele entra aqui nas superligas também, tá certo? Apesar de ele não estar aqui, mas ele entra também como superliga. Nós temos os materiais refratários, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Vamos falar logo aqui das ligas de ponto de fusão baixo, né? Então nós temos ligas, né, com baixo ponto de fusão, como o estânio, o chumbo, o zinco, né? Essas ligas aqui, elas têm um ponto de fusão baixo, tá certo? Então elas são utilizadas, nós vamos ver lá em soldagem, né? Lá no tópico de soldagem, nós vamos ver que elas são utilizadas para fazer aquela solda eletrônica, de componentes eletrônicos, né? Ela é utilizada, né, uma liga de estânio, tá certo? Porque elas têm um baixo ponto de fusão, tá certo? Então é interessante naquela situação. E os metais refratários, né, nós temos aqui o grupo 5B e o grupo 6B, são materiais que eles vão ter alto ponto de fusão. Então é o contrário. Essa aqui tem baixo ponto de fusão, aqui nós temos alto ponto de fusão, tá certo? Então, esses metais aqui, eles são utilizados em ferramentas de corte, nós vamos ver lá que eles vão ser elementos de liga do aço rápido, que é um material de ferramentas de corte, do metal duro, tá certo? Então, eles têm um alto ponto de fusão, tá certo? Então, o tungstênio, nós vamos ver lá no nosso estudo de caso do filamento da lâmpada, que ela é feita de uma liga de tungstênio. O tungstênio é um metal que tem o maior ponto de fusão. Então, se o estânio ele vai fundir aí a, sei lá, 170 graus Celsius, não sei, mais ou menos isso, depois a gente pode conferir, tá certo? Vou chutar aqui 270. O tungstênio ele vai fundir a mais ou menos 3.400 graus Celsius, tá certo? Então, nós temos aí um metal refratário e um metal de baixo ponto de fusão, tá certo? Então, são as ligas não ferrosas. Nós vamos trabalhar também com elas, são importantes, têm a sua importância no meio da engenharia, tá certo? Então, pessoal, falando aqui rapidamente, bem rapidamente mesmo, quais são os processos que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, a partir da quarta-feira, os processos de fundição. Então, o que é um processo de fundição? Ele é um processo no qual uma liga ela é fundida, ou seja, ela é transformada no estado líquido. Então, nós temos a fusão da liga. Ela vai ser vazada, ou seja, ela vai ser derramada, ela vai ser vertida, ela vai ser inserida. Então, nós temos vazamento. Essa liga, esse metal líquido, ele vai ser vazado na cavidade de um molde. Ou seja, ele vai ser vazado numa cavidade de um molde. Nós vamos estudar isso também, o que é molde, o que é modelo. E na cavidade desse molde ele vai se solidificar. Então nós temos os 3 passos da fundição. O metal fundido, ele sendo vazado no molde e depois ele vai se solidificar. Quando ele se solidificar, ele vai se solidificar no formato da cavidade desse molde, que vai ser o formato da peça, tá certo? Então vamos estudar isso a partir da quarta-feira. Então, a fundição ela é muito utilizada para a fabricação de peças de alumínio, de aço. O próprio nome ferro fundido, né? O nome do material ferro fundido, né? Já mostra que ele vem da fundição, né? Então, ferro fundido eles são fabricados por fundição. Ligas de cobre, de níquel, de titânio e outros, tá certo? Vamos estudar bastante sobre fundição a partir da quarta-feira agora. Conformação mecânica é um conjunto de processos, é um conjunto vasto, pessoal. Vocês vão ver que existem muitos processos de conformação. Mas eles envolvem essa deformação plástica permanente. Então, conformar é dar a forma, é modelar, moldar, né? Então, nós vamos conformar usando prensas, né? Usando ferramentas, né? Nós vamos copiar, nós vamos laminar, nós vamos pressionar, nós vamos utilizar aí diversas formas de deformar esse material. E esse material deformado, ele vai dar origem a uma peça, como vocês podem ver aqui, com o formato, né, das ferramentas. Então, nós conseguimos modelar um metal na forma desejada. Vamos estudar isso na unidade 2, tá certo? Esses processos, eles usam uma ferramenta que nós chamamos de matriz, né?
e essa matriz, esse metódico vai se deformar no formato parcial ou total da matriz. Vamos estudar isso tudo na parte 2. Vamos ver também que existem dois grupos de processos de conformação. Conformação em volumes e conformação em chapas, tá certo? Vamos entender isso lá na parte 2 da disciplina. Na parte 3, nós vamos ter usinagem. Usinagem, pessoal, a gente vai ver que é um processo de fabricação ou de manufatura que envolve a remoção de material. Então é um processo subtrativo. Nós temos agora uma peça, é por isso que ela vai ser um processo secundário. Porque eu já vou ter uma peça que veio da fundição, ou que veio da conformação, ou que veio da metalurgia do pó, e eu vou agora remover material dela. Então, para remover esse material, nós vamos ver que nós utilizamos uma ferramenta de corte. Vamos estudar o que é essa ferramenta de corte, como é que ela funciona, qual o material dela. Então, é um processo subtrativo, tá certo? Então, ela é muito utilizada, talvez seja um dos processos mais importantes, processos de fabricação mais importantes, tá certo? Um exemplo clássico de usinagem é uma furação. Então, quando vocês vão furar ali a parede de vocês, é um processo de usinagem. Vocês estão removendo o material. Para o furo aparecer, vocês têm que tirar aquele material da parede e ficar ali o furo, né? Então, é um processo de remoção de material. A broca, né, é uma ferramenta de corte. Muito utilizado para acabamento e também como processo secundário. Unidade 3, vamos estudar. E a gente vai ver também que existe uma infinidade de processos de usinagem, tá certo? Soldagem, ele é um processo de fabricação muito interessante. Ela é um processo basicamente voltado para união, uma união permanente de peças, tá certo? Vamos estudar bastante, pessoal, sobre soldagem. Muito sobre soldagem. Vamos ver os processos, como é que ela funciona. A gente vai ver também que existe uma infinidade de processos de soldagem. Vamos tentar estudar a maioria deles, tá certo? Os principais. Então ela pode ser feita por fusão. E a gente vai também estudar, né, o que é brasagem, o que é solda branda, tá certo? Nós podemos também unir com um adesivo, né? Também existe esse processo de união. Ela também é utilizada como processo de manutenção e reparo. Vamos estudar isso lá no tópico 4, soldagem. A metalurgia do pó é aquele processo que eu falei para vocês na nossa cadeia de manufatura. Ela envolve a utilização de pós metálicos. Então nós temos uma mistura de pós, eles são compactados numa matriz e depois eles passam pelo tratamento térmico, que é a sinterização, tá certo? Então nós temos aqui algumas peças, né? Nós vamos estudar esse processo, vamos ver quais são as suas vantagens, quais são as suas desvantagens, tá certo? Então aqui para ilustrar eu coloquei aqui uma engrenagem fabricada por metalurgia do pó, tá certo? Vamos estudar isso, tudo sobre metalurgia do pó, vamos ver na unidade 5. E tem também os tratamentos térmicos, que eu falei para vocês, né, pessoal? Nós não vamos estudar os tratamentos térmicos na nossa disciplina, mas eles consistem aí, né, no aquecimento, esfriamento, para mudar, né? Os tratamentos térmicos, eles vão estar voltados ali para inserir propriedades diferentes, né, para o meu material. Então, nós temos os tratamentos térmicos, os termoquímicos e os tratamentos superficiais, tá certo? Depois vocês vão dar uma lida aqui e vão entender a diferença aí entre eles, tá certo? Então, pessoal, aqui nesses tópicos que eu falei para vocês, a gente varreu aí os 5 processos de fabricação que nós estamos vendo durante a nossa disciplina, tá certo? Vamos agora, pessoal, falar sobre esse tópico aqui, que ele é importantíssimo. Importantíssimo. Essa relação entre composição química, microestrutura, processamento, propriedades e desempenho. Então, vou voltar aqui. Ver se alguém tem alguma dúvida aí, pessoal, em relação ao que eu falei até aqui? Alguém queria falar alguma coisa? Ok, Caio. Tudo bem. Percebam aí, pessoal, que é muita coisa, né? Nós vamos ver muita coisa nessa disciplina. É muita coisa mesmo. Tá certo? Então, pessoal, não deixem acumular material. Não deixem. Pessoal, não entendi, eu vou ficar calado e eu vou seguir. Não, pessoal, vocês vão se dar mal se vocês fizerem isso.
Dúvidas, vocês falem comigo, a gente tira aqui, a gente procura, pesquisa, a gente vê, vai atrás, tá certo? Então, essa gama de processo de fabricação, nós vamos ver durante a disciplina. Mas agora eu quero falar para vocês sobre essa relação entre composição química. Então, vamos lá. Nós temos aqui esse tetraedro. Esse tetraedro aqui, ó, ele significa o quê? Ele significa, pessoal, que se eu tenho um produto lá que o meu projetista me mandou lá, né? Ele fez o projeto, fez o desenho técnico, ele mandou para nós. Nós somos engenheiros de fabricação. Então agora nós vamos começar a estudar a fabricação desse produto. Então, esse produto, ele vai ter propriedades especificadas lá pelo projetista, né? Propriedades. Mas, para eu alcançar essas propriedades, eu vou ter que ter, né, um material específico, né? Então, eu vou ter que procurar saber qual é a estrutura e qual é a composição química, né, desse material. Mas também essa propriedade ela vai depender do processamento. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Dependendo do meu processo de fabricação, processamento aqui, ó, significa processo de fabricação, né? Então, dependendo do meu processo que eu escolho, eu posso ter uma propriedade diferente, eu posso ter uma estrutura diferente. Tá certo? E, dependendo do meu processo que eu escolher, ele pode também ter propriedades diferentes. Então, dependendo do processo que eu escolher, ele vai ter estrutura e propriedade diferente, e isso vai influenciar onde? No desempenho dele, ou na aplicação dele. Vamos entender já já isso, tá certo? Mas eu quero que vocês vejam aí que um influencia o outro, né? Por isso que tem essas setinhas aqui, ó. O processamento que eu escolher vai influenciar a aplicação. A estrutura e composição química depende do processamento, mas também depende da propriedade, que vai influenciar a aplicação. Então, um depende do outro, tá certo? Vamos entender isso na prática. Vamos lá. Vamos estudar aqui, ó, o resfriamento de um aço eutetóide. É um aço que tem 0,8% de carbono, a partir da temperatura de 723. Então, o que acontece? Nós temos um aço no estado líquido, tá certo? Esse aço ele tem 0,8% de carbono e ele está a 723 graus Celsius. E agora nós vamos fazer o resfriamento. Nós vamos agora resfriar esse aço, tá certo? E esse aço, pessoal, ele vai resfriar. Eu posso ter duas rotas de processamento. Então, vamos lá. Ó. Processamento. Ó. Eu posso ter duas rotas. Eu posso fazer, pessoal, com que esse aço ele se resfrie com uma taxa de resfriamento baixa. Tá aqui, ó. Uma baixa taxa de resfriamento. 3 graus por segundo. Então, a cada segundo que passa, ele diminui 3 graus. Então, ele vai lentamente resfriando. Então, essa temperatura aqui, ó, ela vai diminuindo, ó, lentamente, de 3 graus em cada segundo, lentamente. Então, essa rota de processamento, que é um tratamento térmico, que nós chamamos de recozimento, ela vai gerar uma estrutura, daqui, ó, uma estrutura que nós chamamos, vocês estudaram lá com o professor Valdemar, uma estrutura perlítica. Ele vai gerar aí uma estrutura perlítica, que está aqui, ó, mostrada aqui nessa figura. Aqui nós temos uma estrutura de perlita, né? Que é essa estrutura lamelar, né? Aqui, ó. Ela tem essas lamelas de cementita no meio de austenita, né? No meio de ferrita, perdão. É uma estrutura perlítica. Então, o recozimento, né? Que é um processamento de resfriamento com baixa taxa de resfriamento, ele vai gerar uma acomodação dos átomos. Como o resfriamento ele é baixo, pessoal, o resfriamento é bem lento. Os átomos eles têm tempo, os átomos de carbono eles vão ter tempo de se difundir e formar uma estrutura perlítica. E a estrutura perlítica, pessoal, se vocês lembrarem lá de ciências materiais, vocês vão ver que ela vai ter uma baixa dureza e uma alta dutilidade, ou seja, aqui já é o que? Já é as propriedades. Tá certo? Então a perlita ela vai ter uma dureza relativamente baixa e ela vai ter uma dutilidade boa, tá certo? Porque a matriz aqui, né? A matriz aqui, que é o branquinho aqui, ó,
é uma matriz alfa, tá certo? Porém, pessoal, se eu fizer, vou apagar aqui. Se eu fizer agora é diferente, eu vou fazer agora outro processamento. Ó, notem, pessoal, que é o mesmo aço, a mesma composição, a mesma temperatura inicial. Só que agora eu vou pegar esse metal, esse meu aço, né? E eu vou agora tirar ele do forno e eu vou pegar esse meu aço etitóide e vou colocar na água. Ele está com a temperatura de 623 graus Celsius. Agora eu vou lançar ele direto na água. É o que nós chamamos de têmpera, né? Um tratamento de têmpera aqui, agora. É um tratamento diferente. Então perceba que a rota de processamento agora é uma rota diferente. Estou usando agora um tratamento térmico diferente. Então o resfriamento vai ser muito rápido, porque ele foi lançado na água. Então ele vai diminuir essa temperatura aqui muito rápido. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Os átomos de carbono eles não vão ter tempo de difundir, de se acomodar e formar uma estrutura perlítica, como foi aqui na esquerda. Essa dinâmica desse resfriamento rápido vai gerar uma estrutura que nós chamamos de martensita, que está ilustrada aqui nessa figura aqui, ó. Percebe que é uma estrutura toda que não tem aí um padrão, tá certo? É uma estrutura martensítica. E se vocês lembrarem de ciências materiais, vocês vão ver que a martensita é a microestrutura. Essa estrutura, ela é altamente dura, pessoal. Ela é muito dura. E ela tem uma dutilidade muito baixa. Mas é muito baixa mesmo. O tanto que nós usamos outro tratamento térmico junto com a têmpera, que é o revenido, tá certo? Justamente para reduzir essa dureza, reduzir essas tensões aí dessa estrutura aí gerada, tá certo? É o revenido. Então, têmpera, sempre a gente utiliza o revenido depois. Então, isso está influenciando o quê? As propriedades, tá certo? Então, notem que o mesmo aço, com a mesma temperatura, com a mesma composição química, dependendo da minha rota de processamento, ele vai ter diferentes propriedades e diferentes estruturas, tá certo? E, obviamente, pessoal, o meu desempenho ou a minha aplicação vai ser diferente. Esse aço aqui, ó, ele vai ter uma aplicação que seja interessante eu ter uma baixa dureza e uma alta utilidade. Esse aço aqui ele vai ser utilizado para uma outra aplicação totalmente diferente. Ao contrário, uma que eu tenha alta dureza e preciso, né, de alta dureza e baixa utilidade. Então notem aí ó, que a rota de processamento que nós utilizamos, ela influenciou diretamente tanto a estrutura, quanto a propriedade, quanto o desempenho. Então aqui que entra, pessoal, vocês. Nós, né? Como engenheiros de fabricação. Nós vamos ter que saber que rota de processamento, né? Que roda de processamento aqui, ó, eu vou utilizar para que eu tenha uma estrutura, uma propriedade e um desempenho adequado pelo qual foi solicitado, tá certo? Nós vamos trabalhar muito essa dinâmica dessa relação, tá certo? Dúvidas aqui? Vamos lá. Na seleção de um processo... Não, professor. Beleza, né? Então, na seleção de um processo, é importante identificar a rota com o menor número de etapas, porque geralmente é o menor custo, né, pessoal? Então, eu tenho ali uma rota de processamento. Então, eu vou procurar minimizar esse número de etapas, porque eu vou ter, obviamente, né, pela lógica, né, se eu tenho menos etapas, eu vou gastar menos dinheiro na hora de fabricar, tá certo? E isso vai ser bom para nós, né? Outro aspecto, pessoal, em relação à composição química do material. Então, aqui entra o conhecimento lá de vocês, lá de ciências materiais, ó. Esse parágrafo aqui, ó. Lá em ciências materiais, vocês viram lá, ó, que um aço que ele tem uma composição de carbono, um teor de carbono menor do que 0,4, ele não pode passar por um tratamento de têmpera. Então, se vocês quiserem fazer aquele tratamento da martensita que eu mostrei aí no slide anterior, com o aço 1020, né? Que é um aço de baixo carbono, não tem como, tá certo? Porque ele não tem carbono suficiente para ser temperado, tá certo?
Então tem que ser um aço com um alto percentual de carbono para ele passar pelo tratamento de têmpera. Então, esses aspectos de composição química desses materiais, eles vão influenciar muito aqui em nós, conosco, né, na fabricação de materiais metálicos. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, ó, uma característica ela pode inviabilizar a estratégia, né? Então vamos entender isso aqui através desse exemplo aqui, ó. Eu quero fabricar chapas finas, né, que são usadas em núcleos de transformadores. São essas chapas aqui, ó. Elas são chapas que elas são fabricadas, né, com uma liga de ferro com silício. E o transformador, ele, para nós, né, o seu desempenho, né, para que ele tenha um desempenho eficaz, é necessário que ele tenha propriedades elétricas e magnéticas boas, né? Muito boas, excelentes, né? Então, qual vai ser a minha rota de processamento para que eu possa alcançar essas propriedades aqui? Então, nós temos aqui, ó, que estudos mostram, né, que o teor ótimo de silício para otimizar essas propriedades aqui, ó, é 6,5%. Então, para essas ligas aqui, elas terem as melhores propriedades elétricas e magnéticas, o ideal seria que eles tivessem 6,5% de silício. Porém, se essas chapas fossem fabricadas usando essa liga aqui, ó, de 6,5 de silício, elas não têm dutilidade. Elas são ligas frágeis, ok? Depois perceberam, pessoal, que essa liga com 6,5%, que ela teria um percentual ótimo, seria excelente lá para o pessoal lá da elétrica. O pessoal da elétrica ela ia ficar feliz, pô, 6,5% de silício, muito bom. Só que para nós da mecânica, nós percebemos que essa liga com 6,5%, ela é muito frágil. Ela não tem utilidade. Então, eu não consigo fabricar ela utilizando o processo de laminação. Ó. Laminação, nós vamos estudar na unidade 2, é um processo de conformação mecânica. Conformação mecânica, eu preciso de dutilidade. Conformação é deformação plástica, eu preciso de dutilidade. Não tem como eu conformar se o meu material não tem dutilidade. Então essas chapas, nós vamos ver lá na unidade 2, que chapas finas são fabricadas por laminação. Então, não tem como eu fabricar essa chapa fina aí do núcleo usando essa liga de 6,5%. Não tem como eu laminar ela. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar uma liga, em vez de usar 6,5%, eu vou usar uma liga com 3,5%. Essa liga, ela não é tão boa, ela não tem as propriedades elétricas e magnéticas tão boas quanto a de 6,5%, porém, eu consigo laminar ela. E eu consigo fazer a laminação dela e eu consigo produzir essas chapas em larga escala e ter ali um custo-benefício, né, um produto barato. Então, notem aí, pessoal, que uma característica do processo, que é a fragilidade dessas ligas aí com o percentual ideal, ele praticamente fez com que o processo não pudesse ser feito. Então, o que nós fazemos? Nós vamos fabricar com um percentual menor, não é tão eficaz em termos de propriedades elétricas e magnéticas, mas é o que nós podemos fazer de melhor, tá certo? Então, nós conseguimos fabricar essas ligas por laminação, diminuindo, né, o percentual de silício. Então, notem novamente, né, pessoal? Desempenho, né? Eu mudei agora o que? Eu mudei a composição química, né? Mudei a composição química, ele mudou a microestrutura, mudou também as propriedades, porque agora eu tenho uma liga que pode ser fabricada por laminação. Agora eu posso laminar, que é o processo de fabricação, e ele vai me dar o desempenho lá final, que é a aplicação lá do núcleo, tá certo? Vamos ver, pessoal, mais dois casos para a gente finalizar, tá certo? Estou finalizando aqui. Vamos ver mais dois casos. O primeiro caso é esse aqui, ó. A influência da composição química e do processamento na aplicação do cobre. Então, notem, pessoal, prestem bastante atenção que esse exemplo aqui é o que eu mais gosto, né? É o mais legal. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, ó, eu tenho essa liga 1.
Essa liga 1 aqui, ó, é uma liga de cobre com cobre puro. É um cobre puro, um cobre comercial, tá certo? 99,99% de pureza, cobre puro. Agora o que eu faço? Eu tenho aqui o 2 também, ó. A liga 2 é o mesmo, ó. É o mesmo cobre comercial, tá bom? Só que o primeiro cobre aqui, o que eu faço? Eu faço notem aqui, ó, composição, processamento, né? Aqui na tabelinha, né? O processamento aqui, ó, que eu vou utilizar nesse cobre 1, vai ser um tratamento térmico de recozimento, né? Que é aquele lá do resfriamento lento, tá certo? Se eu medir o limite de escoamento desse cobre, ele vai ter 50 megapascal, ok? E esse cobre puro, com esses limites de escoamento, que é uma ideia da resistência mecânica do material, tratado termicamente por recozimento, ele vai ter propriedades excelentes, propriedades elétricas muito boas, né? Vão ser excelentes propriedades elétricas, né? Que vai fazer com que eles possam ser utilizados para condutores elétricos, tanto, né, que aqueles cabos de eletricidade, né, são fabricados com cobre, né? Um cobre comercial, tá certo? Agora, se eu pegar esse mesmo cobre, o mesmo cobre, só que eu fiz diferente. Em vez de fazer um tratamento térmico, eu fiz um trabalho a frio, ó. Eu deformei ele. Eu fiz um trabalho a frio. Eu deformei esse cobre. E ele se tornou um cobre encruado. E eu perguntei para vocês na aula passada o que era encruamento, né? Então, o encruamento, o que ele faz? Ele vai aumentar a resistência mecânica do material. Então, eu vou ter agora, se eu medir o limite de escoamento, ele vai pular para 300, um limite de escoamento muito alto. E agora, esse meu cobre puro, ele agora está encruado, ele não tem as propriedades elétricas tão boas quanto o cobre puro recozido. Porém, ele ainda consegue preservar umas boas propriedades elétricas, tanto que ele é utilizado como contatos elétricos, né? Tá certo? Só que agora eu vou aqui para 3, a liga 3. A liga 3, agora eu vou alterar a composição química. Estou agora alterando a composição química. O meu cobre na liga 1 era um cobre puro. Agora eu tenho uma liga de cobre. Eu tenho uma liga, eu adicionei 25% de níquel. E agora eu tenho uma liga cobre-níquel. Mas agora eu vou utilizar nessa liga agora o mesmo tratamento térmico, recozimento, lá da primeira. Então notem aqui, agora da 1 para 3 eu só mudei a composição química. Só que agora o que acontece? Ó? Mesmo sendo o mesmo tratamento térmico, o limite de escoamento é bem maior do que o inicial. Por quê? Porque quando eu adiciono elementos de liga, eu aumento a resistência mecânica do material, tá certo? Outra forma de aumentar a resistência mecânica é encruar. Então, encruando, adicionando material, elementos de liga, eu aumento a resistência do material. Então, agora eu tenho 150 megapascal. Agora, pessoal, nessa liga aqui, ó, eu não tenho mais propriedades elétricas boas. Porque o cobre, ele é bom condutor puro, né? Então, agora o que acontece? Eu não tenho mais propriedades elétricas boas, mas agora eu tenho uma boa resistência mecânica. E eu posso usar, e eu tenho também boas propriedades térmicas, né? Então eu vou utilizar agora essa liga de cobre para ser utilizada na fabricação de tubos para o trocador de calor. Agora eu tenho aqui a liga 4. A liga 4 é a mesma liga, só que ela não passou pelo recozimento, ela passou pela deformação plástica, né? Então ela encruou e ele foi agora para 400, né? Então, uma dureza, uma resistência mecânica, limite de escoamento muito alto. Só que agora, essa liga aqui deformada e encruada, ela não tem mais nenhuma propriedade elétrica, ela não tem mais nenhuma propriedade boa térmica, porém ela tem uma resistência mecânica muito boa, que pode ser utilizada para fabricar moedas, que é o que eu tenho interesse, né? As moedas estão passando de mão em mão, vão passando ali de lugar para lugar, então ela tem que ter uma resistência ao desgaste, uma resistência mecânica boa, tá certo? Então, essa liga encruada, ela vai ser utilizada para a fabricação de moedas. Então, notem, pessoal, que nós podemos mudar, notem aqui, que nós mudamos a composição química e a estrutura, tá aqui, ó.
composição química e a microestrutura. Tá aqui. Nós mudamos. Também mudamos aqui dois processos, né? Processamentos. Mudando essas componentes, eles vão mudar também o quê? As propriedades. Tá aqui. As propriedades mudam e também muda a aplicação ou o desempenho. Tá certo? Então, se eu tenho um cobre puro, recozido, ele vai ser muito bom para ser um condutor de energia. Se eu fizer esse cobre puro encruado, ele vai perder propriedades elétricas, mas ele vai ter ainda boas propriedades elétricas que vão me dar uma resistência mecânica maior, porque ele foi encruado, e eu posso usar como contatos elétricos, tá certo? Agora, se eu pegar esse cobre e adicionar níquel e ter uma liga, ele não vai ter tantas propriedades, ele vai perder, na verdade, as propriedades elétricas. Porém, ele ainda vai conseguir, recozido, né, ele ainda vai conseguir preservar propriedades térmicas que eu posso utilizar para ser fabricado um trocador de calor. E se eu pegar essa liga agora, cobre e níquel, e eu deformar ela, encruar ela, trabalhar frio, ela vai perder todas as propriedades térmicas, todas as elétricas, mas ela vai ter resistência mecânica muito boa para ser utilizada na fabricação de moedas, tá certo? Então nós notamos aí, ó, que são cobre e ligas de cobre, variando a composição química, a microestrutura, vão variar as propriedades mecânicas, vão variar o desempenho, tá certo? Então esse exemplo aqui é um exemplo muito bom para a gente entender essa relação, tá certo? O último exemplo, pessoal, é esse aqui, ó. Eu posso ter rotas diferentes e eu ter propriedades diferentes. Nós vamos ver, vamos entender já já. Eu quero fabricar um cilindro metálico, tá aqui, ó. Essa peça aqui, ó, um cilindro metálico. Eu posso fabricar ela por fundição, ou seja, eu faço a fusão, né, do metal, vou vazar esse metal na cavidade do molde, né, e aqui nós vamos ter esse metal fundido, ele vai solidificar e eu vou ter essa peça aqui, tá certo? Eu posso fabricar ela por fundição. Então eu vou ter propriedades mecânicas, né, características, né? Nós vamos estudar na fundição, nós vamos ver que a fundição ela vai gerar uma composição, uma estrutura característica de processos de fundição. Então o que acontece? Na fundição, ele vai gerar, aqui essa figura aqui, ó, é uma seção transversal, é como se fosse feito isso aqui, ó, cortasse, ó, e olhasse aqui de frente. Notem, pessoal, que existe uma diferença entre os grãos aqui, ó, próximos, né, à superfície e os grãos aqui no interior, tá certo? Então, a fundição ela tem esse defeito. É uma propriedade, é uma estrutura característica dos processos de fundição, tá certo? Então, isso faz com que as propriedades mecânicas na superfície, ó, sejam diferentes da região central, né, que é essa região aqui do meio, tá certo? Nós vamos entender isso lá quando a gente estudar a fundição, tá certo? Porém, eu posso também fabricar essa mesma peça, notem que é o mesmo cilindro, ó, é o mesmo cilindro, só que ele foi fabricado por um processo de extrusão, que é um processo de conformação mecânica, é um processo no qual nós colocamos o metal sólido e nós fazemos, né, aqui, aplicamos uma força e esse metal ele vai passar por uma matriz, né, e gerar aqui a peça final, tá certo? Então ele é comprimido. Então, as propriedades mecânicas, a estrutura desse material aqui, ó, se eu fizer agora a macrografia aqui nessa seção transversal, eu vou ter essa figura aqui, ó. Notem que é totalmente diferente. Eu não tenho mais as diferenças lá do meio para a região superficial. Aqui, todos os grãos eles vão estar seguindo a mesma orientação. Então aqui nós temos, né, propriedades mecânicas anisotrópicas, ou seja, elas não variam de um lugar para o outro, tá certo? Então aqui nós temos dois exemplos, pessoal, mostrando que a roda de processamento, ou seja, o processo de fabricação escolhido, eu posso fabricar por fundição ou por extrusão, não importa. Mas vai influenciar a minha estrutura final. Eu vou ter uma estrutura totalmente diferente. E isso aqui, pessoal, também vai influenciar na minha aplicação, tá certo? Eu posso ter uma aplicação que seja interessante, que as propriedades mecânicas sejam iguais, né? E eu posso ter aplicações que não sejam tão interessantes. Então, o engenheiro de fabricação, nós vamos ter que trabalhar
e eu for, né, pessoal, a gente vai fazer alguns estudos de caso, vamos trabalhar essa percepção. Tentar pegar aqueles conceitos das ciências materiais, que são meio obscuros, os conceitos de fabricação que nós vamos aprender aqui e aplicar em um aspecto prático, tá certo? Então, cada processo de fabricação tem limitações, né, pessoal? Então, nós, como engenheiros, os seres pensantes, vamos ter que entender a seleção dessas rotas, né? Ela deve ser feita já no projeto, tá certo? É por isso que existe isso aqui, ó. O ponto de desenvolvimento de um projeto, de um produto, né? Ele requer a união, né? A reunião de conhecimentos de diversas áreas. Então, é um trabalho em equipe de profissionais de diversas especialidades. Então, vocês vão ter, né, que trabalhar, né, com o pessoal de engenharia de produto, com o pessoal também de controle de qualidade. Vocês vão ser nós seremos, né, ali trabalhando na parte de fabricação e nós vamos ter que ter esse conhecimento de ciências dos materiais, conhecimento de engenharia de materiais, conhecimento de fabricação mecânica, tá certo? Conhecimento de projeto, e nós vamos ter que trabalhar em equipe, tá certo? Para o bom desenvolvimento desse produto, ok? Então, pessoal, isso aqui era uma visão geral, creio que foi... um pensamento final aqui para vocês, né? Seja criterioso com a qualidade. Algumas pessoas não estão acostumadas com o ambiente onde a excelência, né, é esperada, né? Vocês meditarem aí posteriormente, tá certo? Então, pessoal, aqui nós temos uma visão geral dos processos de fabricação mecânica. Para vocês entenderem, pessoal, a importância, como eu falei para vocês na aula anterior, na primeira aula, essa aqui é uma das disciplinas mais importantes do curso de vocês, tá certo? Então, nós vamos trabalhar, a partir da quarta-feira, nós vamos começar a trabalhar a fundição, tá certo? Nós vamos entender o que é fundição, vamos ver quais são as vantagens, quais são as desvantagens, como é que ela funciona, quais são os princípios. Depois nós vamos ver os processos de fundição, as classificações dos processos, tá certo? E nós vamos fazer isso para cada processo que nós falamos hoje. Fundição, conformação, soldagem, usinagem, metalurgia do pó, tá certo? E no final, nós vamos fazer também um estudo de caso, eu falei para vocês. No final de cada tópico, nós vamos ter um estudo de caso prático para a gente colocar essa nossa percepção, né? Essa relação entre processamento, propriedade, estrutura, composição química, aplicação e desempenho. Nós vamos tentar colocar isso na prática, vendo os estudos de caso. Tá certo?